O anime começa com dois jovens refletindo sobre como meios irmãos não passam de dois estranhos, já que se tornaram irmãos de repente e não passam tanto tempo juntos. O cara, chamado Yota Samura, reflete como que os filmes e livros sempre colocam meios irmãos se tornando parceiros amorosos, tendo uma relação de homem e mulher, com a desculpa de não terem nenhum tipo de ligação de sangue, apesar desses mundos inventados e a realidade serem bem diferentes. Enquanto isso, a garota, chamada Saki Ayase, reflete que as pessoas costumam dizer que todos os irmãos começam a relação como estranhos, mas no caso dos meios irmãos, isso não muda, permanecendo estranhos até o fim. Em seguida, eles passam um pelo outro na rua sem nem perceberem, por serem apenas dois desconhecidos. Eles seguem seus caminhos e Saki se encontra com sua mãe, enquanto Yota chega no seu local de serviço, onde cumprimenta sua colega de trabalho, Yomiuri. Depois, Saki e sua mãe, Akiko, se encontram em um restaurante com um homem, e no dia seguinte descobrimos seu pai de Yota, chamado Taichi, que conta pro seu filho que ele tá pretendendo se casar novamente. Taichi explica que a mulher trabalha em um bar, e conheceu ela quando foi ao local com seu chefe. Além disso, ele conta que marcou um encontro naquela noite, para que Yota conheça ela, contando com a presença dele depois do trabalho. O cara não se incomoda com o novo casamento do seu pai, dizendo que o que importa é a felicidade dele, afinal nada vai mudar em sua vida. Porém, Taichi avisa que, diferente do que Yota pensou, a vida do seu filho vai mudar, porque ele vai ganhar uma irmãzinha mais nova, a filha da sua esposa. E assim, antes do encontro, Yota vê a foto da sua nova irmã, uma criança pequena. Porém, ao chegar no bar, onde eles marcaram de se encontrar, Yota se apresenta e conhece a Kiko, a nova esposa do seu pai, e sua filha, Saki, que tem praticamente sua idade. O cara fica surpreso e Taichi explica que ele faz aniversário uma semana antes dela, e por isso é o irmão mais velho, apesar dos dois estarem no segundo ano do ensino médio. A Kiko percebe o mal entendido, e explica pro Yota que a foto que ele tinha visto de Saki era de uma criança, porque depois que sua filha cresceu, ela nunca mais deixou que tirassem fotos dela. A garota se justifica, dizendo que não é nem um pouco fotogênica. Mais tarde, no banheiro do bar, Saki comenta com Yota, que ficou aliviada ao ver que o cara não era assustador, afinal eles iriam morar juntos a partir de agora. Yota diz que as pessoas assustadoras podem muito bem aparentar um rosto gentil, então a garota responde que Taichi tinha contado que ele é um cara trabalhador, que tá economizando pra faculdade, além de tirar notas excelentes no colégio. Yota retruca, dizendo que criminosos também podem ser bem inteligentes, o que faz a garota cair na gargalhada. Depois, os dois saem do bar juntos e Saki diz que gostaria de falar uma coisa pra Yota antes que seus pais também saiam do local, por se tratar de algo que só pode contar pra ele. Yota brinca que deve ser uma pessoa incrível pra ter conquistado a confiança dela em tão pouco tempo. Saki comenta que o humor dele e seu jeito de falar faz ela pensar que ele é uma pessoa tranquila de lidar, e exatamente por isso deve ser capaz de entender o que ela quer dizer pra ele. Então, Saki fala que não tem nenhuma expectativa sobre Yota, e não quer que ele tenha alguma expectativa sobre ela. A garota pergunta se o cara entende o que ela quer dizer, e ele confirma comentando tá aliviado, o que faz ela se sentir da mesma forma. Alguns dias depois, Taichi faz uma faxina caprichada na sua casa para receber sua esposa, e Saki, preocupado se vai causar uma boa impressão nas duas. Yota estranha o comportamento do seu pai, que explica que quando se chega na idade dele, esse tipo de coisa se torna algo crítico. Nesse momento, as duas Ayase chegam trazendo várias sacolas lotadas de coisas, como uma forma de Akiko agradecer por estarem recebendo elas. Taichi estranha o exagero da mulher, assim como estranhou a mania por faxina repentina do seu pai. Então Saki explica que a mãe dela não sabe dizer não, e acabou comprando tudo o que recomendaram para ela, fazendo a Kiko ficar sem graça com a sinceridade da filha. Assim que as duas entram na casa, a Kiko repara na limpeza. Yota começa a dizer que ele e seu pai ficaram limpando a casa sem parar nos últimos dias, mas a Kiko comenta que Taichi tinha falado como eles gostam de faxina. Então o cara decide não estragar a imagem que seu pai deseja criar, e diz que o lema da família Samura é exterminar tudo até não deixar nenhum grão de poeira. Saki acha o lema da família um tanto exagerado, quando Taichi aparece como alguém que realmente tem mania de limpeza. Ele deseja boas-vindas para as duas e diz que espera que os quatro possam ter uma vida feliz sob o mesmo teto. Com o exagero de passar uma boa imagem, Saki e Akiko riem da situação e respondem que será um prazer morar lá. Depois, Yota mostra o quarto de Saki e explica que ele e seu pai já deixaram pronta a cortina e a cama, além de terem colocado uma escrivania, mas ela pode mudar e deixar tudo como preferir. A garota repara no seu novo quarto e comenta como ele é espaçoso. Yota diz que é de um tamanho normal, e Saki explica que ela e sua mãe moravam em uma kitnet velha de 10 metros e por isso ela nem sequer tinha seu próprio quarto. O cara pergunta se as duas dormiam juntas, e Saki conta que sua mãe trabalha à noite, tendo uma rotina completamente diferente, e por essa razão, ela sempre dormiu sozinha. Então Yota pede desculpas, imaginando que a sua vida de antes devia ser mais confortável do que a atual, com ela tendo que conviver com dois homens na mesma casa. Saki diz que não se importa com isso, e pergunta por que o cara tá sendo tão formal com ela, já que os dois têm a mesma idade. A garota explica que não se incomoda com a forma dele conversar, mas imagina que deve ser normal ele ser mais descolado com amigos e colegas, e por esse motivo não
precisa falar daquele jeito formal só pra agradar ela. Se fosse essa a razão da formalidade. Yuta explica que a sua intenção não é exatamente agradar ela. E pra não ter nenhuma dúvida, o cara pergunta se Saki prefere que ele não converse de forma formal com ela. A garota decide ser sincera e diz que ficaria mais tranquila se ele usasse um tom mais descontraído pra conversar. Afinal, ele não deve nenhum respeito ou algo do tipo a ela. Na mesma hora, Yuta deixa de lado a formalidade, fazendo Saki chegar a estranhar a rapidez da mudança. Ele explica que vai ser difícil eles conversarem como se os dois fossem velhos amigos, mas como ela tá sendo sincera, deixando fácil de entender suas preferências, facilita bastante as coisas pra ele. Saki ri e comenta que tá feliz por eles poderem resolver suas diferenças. A garota conta que seus amigos na escola não levam a sério o seu jeito de lidar com as coisas, porque riem e dizem que parece que ela deseja fazer um contrato com eles. Saki continua contando que por esse motivo ela cortou a relação com todos, com exceção de uma pessoa, por não dar a mínima pro restante, já que não sabiam o que eles estavam pensando e parecia perda de tempo tentar agradar garotos que nem se esforçam pra se comunicar. Depois, Yuta se oferece pra ajudar Saki a organizar suas coisas e a garota aceita a ajuda. E assim, enquanto Akiko e Saki conhecem melhor a casa e se estabelecem no local, Yuta ajuda a desembalar as caixas da mudança, chegando a encontrar por acidente uma peça íntima da garota. O cara fica sem graça com a situação e Saki e seus pais riem dele. Mais tarde, Yuta pergunta se Saki é do colégio Soisei. Ela confirma e pergunta se ele tá estranhando o fato de uma garota espalhafatosa frequentar uma escola preparatória. O cara nega e explica que tá perguntando porque ele também estuda naquele colégio. Então, Yuta diz que, se possível, gostaria que os dois fingissem ser estranhos na escola, pedindo desculpas por seu pedido. Saki responde que não se importa, porque por ela tanto faz e que talvez assim seja melhor pra ele. Yuta começa a responder quando seu telefone toca, interrompendo a conversa. Saki diz que ele pode ficar à vontade pra sair ou atender na sua frente, caso prefira. Ele agradece e sai do quarto pra atender a ligação. No dia seguinte, durante seu serviço, sua colega de trabalho, Yomiuri, diz que ele tá com cheiro de uma garota e pergunta se o cara arrumou alguma namorada. Yuta estranha tá com o cheiro da Saki e Yomiuri continua a brincadeira, se perguntando a quantidade de amassos que ele deu pra ficar cheirando daquele jeito. O cara não gosta da brincadeira e diz que vai embora, fazendo Yomiuri pedir desculpas, afinal ele já tinha contado que ganhou uma irmã e por isso ela deduziu que a garota já tinha se mudado. Em seguida, Yomiuri pergunta se a irmã dele é bonita e como Yuta confirma, ela brinca que ele é sortudo por estar morando com uma garota linda. O cara imediatamente diz que não vai acontecer nada entre eles e que ela deveria se comportar melhor. Yomiuri pede desculpas por suas brincadeiras e explica que é daquele jeito por sempre ter estudado em escolas para garotas, o que faz Yuta comentar que ela tá acabando com a reputação dos colégios femininos. Depois ele diz que tá preocupado e pergunta para Yomiuri que tipo de atitude se espera de dois irmãos. Então sua colega responde que no caso dele só precisa agir naturalmente. Após o trabalho, Yuta vai a pé até sua casa, onde já chega tirando seus sapatos como de costume e vê Saki no sofá. Ele avisa que chegou como um sinal de cumprimento e a garota fica sem saber como responder. Saki pede desculpas por sua reação e explica que nunca falaram nada pra ela quando chegavam em casa, já que a sua mãe sempre teve uma rotina com horários diferentes do dela. Nesse momento, a garota percebe que Yuta tava sério e diz que tá tudo bem, já que não é como se ele tivesse tratado ela mal ou algo do tipo. Então Saki continua contando que sua mãe chegava do trabalho quando ela tava na escola e saía novamente pro serviço no horário que ela retornava do colégio. E graças a essa rotina, as duas nunca se encontravam. Yuta comenta que elas parecem ser bem próximas uma da outra. Saki responde que as duas ainda são mães e filhas e conta que mais cedo, elas conseguiram fazer compras juntas depois de muito tempo, e que por conta disso, seu dia foi bem divertido. Então Yuta encerra o assunto perguntando se a banheira já estava pronta, e qual dos dois ia tomar banho primeiro. Ele acaba indo na frente e a garota observa a banheira sendo preparada. Após um tempo, quando o cara termina seu banho, Saki já estava no seu quarto de porta fechada. Ele apenas bate na porta para avisar que já estava tudo pronto para ela tomar banho. Deseja boa noite e vai pro seu quarto, fechando a porta. Depois de tomar seu banho antes de ir se deitar, a garota repara na iluminação da casa, observando como tudo era diferente do que ela estava acostumada. Numa manhã de domingo, em meados de julho, Yuta acorda com a preguiça habitual que esse dia da semana atrai, até que desce com certa relutância e encontra Saki lavando a louça. Após a troca de bom dia por educação, ela agradece por Yuta ter preparado o banho, porque a água estava na temperatura perfeita, mas a partir de hoje, ela diz que não é mais necessário, porque desperdiça água. Visivelmente cabisbaixa, a garota avisa que vai na frente e deixa o garoto plantado sem reagir àquilo. Mais tarde, no colégio, Yuko observa sua meia-irmã no pátio, então Maru chega e diz que não costuma se meter na vida amorosa dos outros, mas aconselha o amigo a desistir de tentar alguma coisa com ela. Yuka não estava com essa intenção na cabeça, até porque jamais imaginaria que uma garota bonita como aquela iria querer sair com ele um dia. Maru ressalta que sair com ela pode pegar mal, até porque ouviu alguns rumores nada bons por aí, sobre Saki saber se vender, se é que você me
entende. Segundo ele, Saki é uma dessas belas loiras bem arrumadas e com um olhar egocêntrico que afasta as pessoas, uma típica pessoa que não se encaixa em grupo nenhum. Algumas pessoas até viram ela no bairro dos motéis. Certo dia, um dos caras do time de beisebol se declarou pra garota, e Saki respondeu que ela é tão ruim quanto as pessoas dizem por aí, e que não tem vontade nenhuma de namorar. Yuta pergunta se a garota só não quis dizer isso sobre esse cara que chegou nela, mas o amigo ouviu histórias parecidas em outros clubes, onde a irmã do protagonista teria rejeitado outros rapazes da mesma maneira. Dito isso, Maru até tenta mudar o teor da conversa, querendo saber do amigo como é ter uma irmã morando na mesma casa, mas logo ele percebe que precisa se trocar e voltar pra aula. Sendo assim, os dois encerram o assunto e se vão. Depois, na aula de tênis, Maya anuncia que vai usar sua arma secreta, o grande saque celestial, então acerta a rival mais uma vez e comete dupla falta. Apesar de tudo, a adversária leva na esportiva e as duas começam a interagir amistosamente. Ali perto, Yuta observava de canto de olho sua irmã postiça, que ficava dentro do próprio mundo com seu fone, e ele resolve puxar assunto com ela, dizendo que se preocupa quando vê alguém conhecido matando aula. Ela pergunta se ele já vai começar a dar sermão de irmão mais velho, mas o garoto sabe que não tem condições de dar lição de moral em ninguém, por isso só tinha ficado surpreso de saber que Saki escolheu tênis como esporte. Ela explica que a Maya queria que as duas escolhessem o mesmo esporte, mas esse não é o único motivo. O irmão pergunta se a Ruiva é uma das amigas da Saki, e ela responde que sim, mas parece que ela é mais amiga de todo mundo do que dela em si. Aproveitando o assunto, a loira também quer saber o motivo do rapaz ter escolhido o tênis, mas ele tem vergonha de dizer. Saki diz que tá tudo bem, porque a razão dela também é meio ridícula. Então ele conta que escolheu esse esporte porque não tem partidas em times, uma vez que não gosta de esperar algo dos outros e nem que os outros esperem algo dele. Saki responde que eles são parecidos nesse sentido, porque a ideia dela era não participar de um esporte coletivo por não querer se aproximar dos outros. Como a garota tinha dificuldades de interação, o rapaz fica surpreso, levando em conta que pessoas como ela geralmente são o centro das atenções, mas ela prefere as coisas como são, com o povo em um canto e ela no outro, tendo paz e sossego. Dito isso, Yuta pergunta se ela quer paz pra ficar com fone no ouvido, como sempre faz. Quando Yuta chega em casa, a Keiko avisa que fez janta pra ele, então ele lamenta que ela tenha tido esse trabalho todo antes de ir pro serviço, porque lidar com clientes deve ser difícil. Ela concorda que lida com muita gente, mas como bartender é mais sossegado, por isso não se importa em cozinhar de vez em quando. Por fim, antes de ir, ela pede pro rapaz cuidar da Saki por ela. No fim da tarde, Yuta estudava em seu quarto, até que ouve alguém batendo na sua porta. Ele pede pra pessoa entrar, então Saki abre a porta e avisa que chegou. Sem entender o motivo dela tá fazendo esse aviso, o garoto dá as boas-vindas pra garota, que liga a luz pro garoto não estudar no escuro. Em seguida, ela pergunta se Yuta conhece algum trabalho fácil que dê muita grana, porque ela precisa de dinheiro sem se dedicar tantas horas, algo em torno de 10 mil ienes por hora. O rapaz não conhece nenhum serviço desse tipo, então ela ressalta que leu em algum lugar que se você quer dinheiro, precisa se vender. Com medo de soar desrespeitoso, Yuta comenta que Saki deveria valorizar mais seu corpo, mas ela responde que já faz isso, e é por isso que ela acredita que pode ganhar muito dinheiro. Yuta pergunta se ela seria capaz de dizer isso na frente da mãe, e ela diz tranquilamente que sim, porque sua mãe ficaria contente com essa notícia, pois sua filha finalmente amadureceu. Dito isso, ela pergunta pro garoto se o pai dele também não ficou orgulhoso quando ele começou a fazer isso. Então ele começa a ficar confuso, porque parece que cada um tá falando sobre uma coisa diferente. Deixando esse papo de lado, Saki lembra que o irmão falou de um trabalho ontem. Pouco depois, os dois comem alguma coisa juntos, e Saki explica que muitas pessoas ficam curiosas sobre o motivo pelo qual ela se veste assim. Na opinião dela, suas roupas são como um modo equipado, equipamentos que permitem que ela viva em sociedade. Sem entender direito, o engraçadinho pergunta se essa roupa tem algum bônus de defesa, mas Saki entende que tem alguma relação com isso, porque afinal de contas, todos nós travamos batalhas o tempo inteiro, mesmo que não seja visível aos olhos. Mudando de assunto, ela pergunta se sua mãe não fica bonita quando vai pro trabalho, e o garoto admite que sim. Saki comenta que a mãe só terminou o ensino médio e acredita que isso possa incomodar o irmão, por Akiko ser uma mulher bonita sem ensino superior que trabalha na noite. As pessoas costumam dizer que ela é burro que se aproveita da aparência, afinal, se você é inteligente, mas não é bonita, dizem que você é o mais nobre que paga de intelectual. Agora, se você é bonita, mas não muito inteligente, dizem que você tá tentando dar o golpe. Quando uma mulher bonita depende de um homem, ela é parasita, mas se trabalhar duro pra ter suas coisas sozinha, ela só é uma encalhada que não conseguiu um homem pra bancar ela. Por esses motivos que Saki se veste dessa forma, porque ela precisa que sua aparência esteja perfeita pra se destacar antes que ela tenha força pra ser perfeita na escola e no trabalho. Yuta não se incomoda com nada disso, mas acredita que deva ser um pouco cansativo agir assim. Só que a garota diz valer a pena, porque provar que os outros estão errados não tem preço. Perdido em seus pensamentos, o garoto se pergunta quem seriam essas pessoas e a quem Saki se refere, ao passo que sua mente carrega ele para uma memória antiga, onde ele compartilhava uma refeição com uma mulher adulta, sendo que ele ainda era pequeno. Interrompendo a lembrança, Saki questiona se o garoto não é como ela, mas ele responde que não é tão forte assim, como o rapaz disse que não gosta quando alguém cria expectativas em cima dele ou vice-versa, e caso queira se livrar disso, ela
ela aconselha que Yuta deve ser forte bastante para viver sozinho. Ele pergunta se esse é o motivo pelo qual Saki quer tanto um trabalho, para viver de forma independente e não depender dos outros, e ela assume que sim. Ao terminar de comer, o garoto avisa que vai procurar algum trabalho para a irmã, porque sua superiora deve saber alguma coisa. Depois ele diz que adoraria que sua irmã fizesse uma sopa de miso para ele todos os dias, e ela questiona se isso é alguma confissão de amor. No entanto, ele só queria dizer que há muito tempo não comia uma sopa dessas que não fosse instantânea, e é difícil pedir pra Kiko porque ela trabalha muito. Dito isso, Saki concorda em cozinhar pra ele, enquanto Yuta promete procurar um trabalho que torne a garota independente. No dia seguinte, ele se surpreende ao ver que a garota estava fazendo um café da manhã também, sendo que o combinado era só a sopa de miso pra janta. Porém, Saki tem uma política de dar mais do que recebe. Ao lado do jovem, Taichi se emociona ao ver a garota preparando um café, e depois se despede após comer. Como Yuta estava demorando a comer, Saki pergunta se ele gostou, mas a questão é que o rapaz está acostumado a comer ovo frito com molho de soja, mas deixa claro que a culpa é dela, porque ela não sabia. Por isso, os dois combinam de conversar sempre que possível sobre as preferências dele na cozinha. No trabalho, enquanto Yuta lê um livro sobre como fazer dinheiro, Shiori comenta que o cara tá realmente focado em mudar de vida. Ele responde que é mais ou menos isso, porque deseja morar sozinho depois que se formar, porque agora ele tem uma irmã da sua idade e vai ser difícil morar junto com ela. Shiori entende que o amigo queira morar sozinho, mas não acredita que seja por causa da irmã. Segundo ela, ter uma irmã da mesma idade que você é como um investimento. Por fim, ela diz que não tem problema depender dos outros, caso Yuta não consiga viver sozinho. Afinal, é bom ter dinheiro, mas não é pecado não ter. Além do mais, até os presidentes das empresas mais ricas precisam de outras pessoas. E é claro, uma universitária bonita como Shiori tem 1 ou 2 sugar daddy. Yuta fica chocado com essa informação, mas a garota só tava tirando onda com a cara dele. De qualquer forma, ela realmente acredita que Yuta deve pensar nessas coisas com calma e não se envergonhar de depender da família por enquanto. À noite, o garoto volta a jantar ao lado da irmã e conta pra ela o que a Shiori disse. Saki comenta que essa tal de Shiori deve ser como uma daquelas irmãs mais velhas bonitas, amigáveis e inteligentes. E o que ela disse é verdade, mas deixa claro que não pretende mudar de ideia quanto a ser independente. Yuta pergunta se ela não poderia depender dele e do pai dele, e a garota sabe que os dois são de confiança, mas acredita que tudo seria mais fácil se Yuta fosse uma pessoa má. Sem explicar direito o que quis dizer, ela se levanta após terminar de comer e se despede. Pouco depois, ao sair do banho, o garoto vê alguma coisa deixada pra ele no corredor. Quando volta a amanhecer, ele vê sua irmã a caminho da escola e se aproxima, mas mantendo certa distância. Distraída, Saki escuta suas músicas com o fone, como sempre. Atravessando a rua desatenta, ela não percebe a vinda de um carro em alta velocidade e Yuta se esforça para tentar ajudar. Mais tarde, na sua aula de tênis, Maya tá chamando a atenção de todo mundo com seu jeito extrovertido, como é de hábito, e Saki fazia dupla com ela no jogo. Um pouco antes, Yuta teve que bancar o irmão mais velho, porque a imprudência da sua irmã quase levou à morte dela. Com seu fone quebrado no chão, ela abraça a mochila para sentir qualquer apoio que fosse, mesmo que não seja real, então ela pede desculpas. Após a partida, Saki olha diretamente pro irmão, mas volta a andar na direção oposta a ele. Na hora da saída, ele pega suas coisas no armário e vê Saki na parte exterior do colégio, sem guarda-chuva diante de um temporal. Por isso, ele olha pro guarda-chuva em sua mão. Quando chega em casa, o cara tá completamente encharcado, porque tinha emprestado o guarda-chuva pra irmã. Enquanto toma banho, ele se lembra das palavras da Saki sobre como nós travamos batalhas invisíveis o tempo todo. E mesmo que seja trabalhoso, sempre vale a pena mostrar pros outros que eles estão errados. Ao sair do banho, ele dá de cara com Saki e Maya no sofá da sala. Um dia depois, quando acorda, Yuta se lembra quando foi recebido pelas duas, porque Maya queria conhecer a casa da Saki. Quando a amiga dá uma saída, a irmã conta pro garoto que não conseguiu avisar pra ele porque ele não atendia o telefone, e Yuta leva numa boa, presumindo que podia estar tomando banho na hora ou algo do tipo. Dito isso, ela aproveita pra pedir o contato do irmão. Ao acordar no dia seguinte, ele ouve Saki e sua mãe conversando e decidindo tomar o café da manhã juntas, alegres porque fazia muito tempo que isso não acontecia. Um pouco depois, todos sentam à mesa juntos e compartilham da refeição, uma omelete japonesa com dashi branco. Por ter gostado da comida, Yuta lembra do acordo entre os dois e comenta com a irmã que é fã de ovo frito, e ela responde que vai tentar fazer um quando tiver com vontade. Após o café, Yuta ajuda com a louça e pergunta se pode lavar as roupas da Saki e da mãe juntas na máquina de lavar. Akiko agradece a gentileza do garoto, mas ressalta que é um pouco complicado lavar tecidos tão delicados. Afinal, é preciso usar uma rede especial para proteger as roupas, e Yuta nem fazia ideia disso. Para piorar a situação, a mãe da garota pergunta na frente dela se o Yuta gostaria que ela lavasse suas roupas de baixo, já que vai lavar as cuecas do pai. Na hora de ir pro colégio, Saki pede para acompanhar o novo irmão na caminhada, e no meio do caminho ela confessa que concordou com a mãe em não aceitar ajuda para lavar as roupas, porque percebeu que o Yuta não lava bem, por mais que ela rejeite essas coisas de papel de gênero. Aliás, ela considera a hipótese do garoto ser um daqueles que pega a calcinha escondida e veste para usar com batom ou algo do tipo. Yuta pede muita calma nessa hora e quer saber de onde a senhorita tirou essa ideia, mas como ela insiste que isso é possível, ele se ofende de vez e dá as costas. Então Saki argumenta que o cara até faz a sobrancelha. Ele explica que faz na barbearia
barbearia e que isso é coisa de alfa. Além do mais, o formato da sobrancelha dele é natural, o que deixa a garota com inveja. Pegando o gancho, ela pergunta pro irmão se ele não acha ruim encaixar diferenças de gênero em apenas 2 categorias. E Yuta não sabe muito o que dizer sobre, mas acha que é ruim, talvez. Seja como for, Saki pede desculpas se passou do ponto nessa conversa, mas o rapaz acredita que algumas coisas a gente diz meio que no impulso, e que é importante saber responder na mesma moeda para praticar o reflexo. Ainda assim, Saki tem medo de dizer coisas preconceituosas e acabar discriminando alguém que seja diferente dela. E vendo que isso realmente abalou a garota, Yuta diz que ela parece mais o tipo que reflete sobre as coisas que diz e repensa se é certo ou não, por isso ela não deve se preocupar tanto. Dito isso, Saki passa pelo irmão sacudindo seus brincos que combinam tanto com ela, ao passo que diz que ele entende ela bem demais. Sem querer, isso mexeu com o coração do moleque. Horas depois, ao chegar do colégio, Yuta vê as roupas íntimas das mulheres no varal e fica sem graça quando sua irmã chega na mesma hora, por isso corre direto para se trocar pro trabalho. Ao chegar no trampo, ele recebe uma mensagem da Saki perguntando se ele tava de olho nas roupas íntimas, até porque ficou todo nervoso quando ela percebeu, mas ela não acusa o irmão de querer pegar as calcinhas. Na verdade, ela acha que foi injusta e que o garoto se assustou com medo de passar a impressão errada. Ao conversar com ele sobre isso, assim que ele chega em casa, Saki dá um chocolate quente pra ele e diz que empatou o jogo. Isso porque ela considera que olhar as roupas íntimas da irmã foi por puro reflexo. Então ela diz, da mesma forma, que ele é capaz de refletir sobre as coisas que faz e repensar elas. Porém, a garota vai além e dá uma provocada nele, perguntando se as calcinhas eram encantadoras ao ponto de chamarem a atenção. Yuta não cai na pilha, mas admite que por um momento pensou em roubar uma delas pra si, mas que ter vontade de fazer algo e fazer isso são coisas completamente diferentes. Por último, Saki concorda e dá boa noite pro irmão. Um dia depois, como de costume, Yuta vê Saki sozinha num canto da aula de tênis com seu fone de ouvido, até que Maya chega no ouvido dele e chama o cara de irmãozão. Enquanto Yuta pede pra garota não fazer isso no colégio, ela pergunta o que deu na Saki, porque ela tá daquele jeito desde manhã cedo. Com isso na cabeça, ele mesmo manda uma mensagem pra irmã perguntando se aconteceu alguma coisa, e ela responde da forma mais seca possível que não houve nada. Na janta daquele dia, quando os dois se reúnem de novo, ele pede desculpas por não ter achado um emprego que pague bem, mas ela não imaginou que isso fosse acontecer rapidamente. Com sua postura melancólica habitual, Saki toma seu banho e coloca uma presilha no cabelo ao se olhar no espelho. Enquanto seu irmão lia um livro deitado na cama, ela se aproxima pelo corredor sem fazer barulho, abre a maçaneta e desliga a luz. Sem entender nada, Yuta deixa o livro cair em cima da própria cara, ao passo que sua irmã tira a roupa e se aproxima lentamente até acariciar o rosto do Yuta. Se referindo a ele pelo sobrenome, Asamura, Saki Ayase pergunta se ele tá disposto a comprar o corpo dela. Nesse momento, encontramos a memória de quando a garota chegou na sua nova casa, sob a perspectiva dela. Naquele dia de domingo, o sentimento que mais marcou ela foi o de alívio. Alívio por ter encontrado 2 homens em que podia confiar, e o melhor foi que ela percebeu assim que chegou. Desde o primeiro momento, Saki soube que ganhou um irmão que se preocupa com o que ela sente, e que é capaz até de preparar o banho pra ela depois que ele terminasse. Ela nem imaginava que ele estava na mesma escola, e isso foi a cereja do bolo. Na segunda-feira, Yuta puxou o assunto com ela no colégio, e ela notou que ele era ainda mais de boa do que pensava. Sendo honesta, a garota se incomodou por ele acreditar nos rumores sobre ela, mas não condenou o irmão por saber como é vista pelos outros. Em defesa do garoto, ele ficou irritado ao saber a verdade da boca dela e se importou por ela não ter gostado. Talvez tenha sido a primeira vez na sua vida em que alguém entendeu os sentimentos de Saki Ayase sem se esforçar. Na terça-feira, ela escreveu um lembrete para não esquecer que o irmão gosta de ovo frito com molho de soja, porque tinha prometido que cozinharia todos os dias pro irmão, até que ele encontrasse um emprego que pagasse bem o bastante por eles dois. Na sua cabeça, esse é o mínimo que ela pode fazer. E outra, quando disse que ainda não achou esse tal emprego, parece que é um pedido de desculpas. No entanto, Saki sempre soube que não seria fácil, por isso não pressiona o homem de forma alguma. Após toda aquela conversa sobre saber depender das outras pessoas da maneira certa, por mais que de cara a garota não ficasse contente com essa ideia, ela descobriu que poderia fazer isso pelo irmão. Na quarta-feira, concentrada na música, Saki não vê o carro passando pela rua e quase é atropelada, mas seu irmão salva ela a tempo. Depois de evitar uma tragédia, ele pediu que ela prestasse mais atenção nas coisas que faz, e ver Yuta bancando o irmão gerou um sentimento estranho na garota, mas esse dia reservou outro evento para mais tarde. Nessa mesma quarta, Maya veio passar uns dias na casa da Saki, e os três riem bastante quando jogam videogame juntos. Fazia tempo que Saki não ria tanto. No fim do dia, todos trocaram contatos para se falarem com mais frequência. Observando a foto de perfil do irmão, ela notou que é uma bela paisagem, e que isso é bem a cara dele. Na quinta-feira, ele disse que ter vontade de fazer é bem diferente do que chegar às vias de fato, e Saki concorda com esse pensamento. Aliás, ela passou a sentir que a cada vez que Yuta compartilha o que pensa, sempre tem alguma coisa que ela concorda e gosta de ouvir, e esse sentimento é muito confortável, dá uma sensação de compreensão, pertencimento. Curiosamente, ela enxerga que Yuta Asamura é perigoso por entender ela tão bem. Voltando ao momento de agora, com Saki sem roupa na cama dele, Yuta confessa que sua irmã tá agindo exatamente como as garotas que ele odeia, porque são pessoas
que usam a aparência para ganhar vantagem nas coisas. Pelo que tinha dito antes, Saki não queria ser vista dessa forma, e não faz sentido pensar assim, mas agir da forma contrária. Sem jeito, Saki argumenta que Yuta é o único que entende ela, mas ele responde que não é sobre ele, e sim sobre ela. Por fim, após ser coberta pelo irmão, ela pede desculpas. Conversando com ele até o amanhecer, a garota falava sobre o pai, sobre como ela achava que ele era um cara bacana, mas depois que a empresa deu errado, ele parou de confiar nas pessoas. Desde então, a mãe da Saki passou a trabalhar dobrado para sustentar a filha, mas nem disso o pai dela gostava. Como a Kiko trabalhava em um bar, o marido pensava que era um trabalho degradante, onde as mulheres precisavam se mostrar para arrancar alguns trocados dos homens. Saki até entende o fato dele ter mudado após o que aconteceu, mas nunca achou justa a forma como ele descontava tudo na mãe dela. Yuta concorda com isso, até porque algo semelhante aconteceu com sua família. Sua mãe traiu seu pai, e isso fez com que Taichi ficasse paranoico em relação às mulheres por algum tempo. Surpresa, Saki pergunta se Yuta também ficou paranoico, mas o rapaz apenas abaixa a cabeça com pesar, sem responder. Então Saki comenta que se parece bastante com ele, até em relação aos problemas que os dois têm. Yuta concorda, mas mesmo assim, acredita que os dois vão conseguir se dar bem como irmão e irmã. Aliás, para aliviar o clima, ele diz não se importar se for chamado de irmãozão. Sem dizer o que pensa nisso, Saki dá uma risada e agradece pela oportunidade. Ao se levantar, ela afirma que conta com Yuta dali pra frente. No sábado dessa semana, Saki e Yuta jantaram sozinhos após convencerem seus pais a saírem pra jantarem fora juntos. Como foi seu irmão que pensou nisso, Saki acredita que ele sempre pensa nos outros. Ao mesmo tempo, é por isso que ela não pode chamar ele de irmãozão, porque no momento em que ela fizer isso, sente que vai depender dele pra tudo. E isso é algo que ela não deseja. Em seu diário, a garota pede desculpa a ele por essa razão. No dia a dia, Saki geralmente se refere a Yuta pelo nome de família, a Samura, e chamar ele assim gera um sentimento estranho no coração dela, bem diferente do que ela sente quando se dirige a ele como irmão. É algo tão diferente de tudo que ela já viveu que nem ao menos tem um nome. Afinal, quando se deu conta, Saki passou a ter sentimentos por ele, e isso deixou a mente dela confusa, tanto que mal consegue dormir. Antes ela só queria morar sozinha, mas agora acha que aquele lado de antes, que tanto quis ser independente, é um tanto quanto patético. No fim do dia, ela não entende o que está acontecendo com seu coração. Na quinta-feira, Yuta refletia sobre como uma meia-irmã é uma estranha que simplesmente vira sua irmã de um dia pro outro, porque seus pais resolveram casar, sem relação genética, sem vivência compartilhada. Isso não deveria ser nada estranho, mas um mês após começar a morar com Saki, o garoto notou que ela ocupa uma posição bem mais confusa em seu coração. Quando ele se pergunta qual é a relação com sua nova meia-irmã, ele não sabe responder. Ao chegar em casa, Yuta é recebido pela garota com uma abordagem não muito comum, um pouco mais aproximada do que ele está acostumado no dia a dia. Ela quer que ele ensine literatura moderna pra ela, porque foi mal nessa matéria, tirando 38 de 100. Não que ela esperasse outra coisa, já que nunca foi bem em literatura, apesar de ir bem em todas as outras matérias. Por algum motivo, Saki não entende nada sobre os sentimentos dos personagens. Yuta acha isso estranho porque sempre viu a garota como alguém que se preocupa muito com os outros. Pelo menos com ele, ela sempre tenta entender o lado dele e ajustar as diferenças. Porém, Saki acha que o rapaz tá errado nisso, porque é justamente o contrário. Ela ajusta as diferenças exatamente por não entender o sentimento dos outros. E por falar nisso, Saki tá preocupada com sua nota em literatura, porque se não passar na recuperação, vai ter que fazer aula de reforço durante as férias de verão, e ela queria trabalhar nesse período ao invés disso. Ao escutar essa declaração, Yuta pede desculpas por ainda não ter achado um emprego que pagasse muito, mas em nenhum momento Saki quis fazer uma indireta. Na verdade, às vezes ela até acha que tá abusando do garoto. Por fim, Yuta concorda em ajudar a irmã com literatura moderna. Mais tarde, no primeiro exercício juntos, o professor improvisado observa que a aluna se sai bem nas questões dissertativas no começo, mas que as respostas para as perguntas sobre os livros no fim são cheias de furos. Por isso ele pergunta se a garota tem tanta dificuldade com os livros a ponto de ficar sem tempo para terminar direito. Então ela responde que o cara acertou em cheio, e que chega a incomodar que ele tenha acertado tão rápido, porque essa não é a melhor sensação do mundo. Yuta pede perdão se foi indelicado, mas sua irmã entende que ele só tá pisando no calo dela para ajudar. Em seguida, Yuta observa que Saki teve dificuldade na parte sobre o livro Sanshiro, do autor Natsume Soseki, então explica que é sobre se apaixonar livremente. Yuta acredita que algumas partes desse livro são melhor entendidas hoje do que na época em que foi escrito. Para facilitar o aprendizado, ele pergunta com que Saki teve mais dificuldade, então ela conta que não entendeu o que o Sanshiro estava pensando, o que a Mineko estava pensando, nem os motivos deles para qualquer uma das escolhas que fizeram. Yuta questiona se pelo menos a irmã percebeu que os dois estavam apaixonados, porque é a trama principal do romance, mas nem isso ela reparou. Confusa, ela quer saber se é o tipo de paixão romântica. Então Yuta lembra que o protagonista sentia ciúmes quando outros homens se aproximavam da Mineko. Sem entender exatamente o que significa isso, Saki comenta que o cara deveria pedir para ela parar de fazer isso, se odeia tanto que ela faça, mas Yuta acredita que existe um obstáculo psicológico para não ser tão direto com quem se ama. Sendo honesta, Saki não gosta da ideia de alguém esconder os sentimentos e não dizer o que pensa. Diante disso, Yuta propõe um exercício onde Saki
Saki deve imaginar uma situação em que ela não conseguiu expressar seus sentimentos, talvez a primeira vez em que se apaixonou, porque ficou tão afetada pelos sentimentos que não conseguia pensar claramente. No entanto, Saki responde que nunca teve nenhuma experiência com o amor, o que ela descobre logo em seguida que Yuta também não. Segundo ela, o que se pode tirar disso é que notas de literatura não tem nada a ver com experiência própria. Yuta concorda, mas acredita que não é necessário se identificar com os personagens para entender o que eles sentem. Às vezes é mais como um quebra-cabeças ou uma fórmula matemática. Por exemplo, se lembrando que a irmã é boa em história, ele explica que é mais fácil entender o que um livro quer dizer quando compreendemos o contexto histórico de quando a obra foi escrita. Usando essa técnica, Yuta quer que ela conecte isso com o livro em questão e enxergue que esse tipo de prova tem alguns padrões de respostas, o que já é meio caminho andado para ser aprovada. Sendo assim, Saki pergunta se o Yuta acha que ela vai passar na recuperação, e o garoto tem certeza que ela consegue. Sorri ao escutar isso, ela promete se esforçar. À noite, o rapaz fica impressionado com a quantidade de acertos que a irmã conseguiu no exercício que ele propôs, por isso acha que só resta dominar os livros que vão cair na prova. Saki agradece e elogia o irmão como um bom professor, apesar dele não reconhecer. De repente, a garota levanta e sai em direção ao seu quarto, e Yuta tem a impressão que ela estava sorrindo, mas ao perguntar isso pra ela não sabia dizer com certeza. Na manhã seguinte, sexta-feira, Saki vê seu irmão descer as escadas e se levanta da mesa para preparar algo para ele comer, como foi prometido, mas ele fez questão que ela continuasse focando nos estudos ao invés disso. Então, ela senta novamente e se sente grata, mas Yuta faz questão de deixar claro que ela não deve nada para ele. Na escola, o garoto procura algumas técnicas de estudo na internet. Distraído, ele não nota a chegada da Maya, que chama ele de irmãozão mais uma vez, e comenta que ele ainda tá com o cheiro da família Samura. O garoto reclama que a moça tá perto demais dele, mas ela acredita que os dois já são próximos a esse ponto. Mais uma vez, ele pede pra garota não chamar ele de irmãozão no colégio, porém Maya não dá pinta que vai respeitar esse pedido. Pelo contrário, ela chama ele de irmão usando inúmeras variações. Yuta ressalta que a garota tá atacada hoje e ela reconhece que sim, afinal, acabou de terminar as provas e agora vai liberar todo o estresse acumulado de uma vez só. Yuta pergunta se ela não ficou de recuperação, porém Maya se orgulha de dizer que jamais rodou em prova nenhuma na vida e que sua média em geral é maior que 8. Yuta não parece tão impressionado com isso, o que ofende a estudante. Então ela joga na cara dele que provavelmente ele não conseguiria fazer o mesmo, o que ele admite sem muito rodeio. Mas já que ela é tão sinistra assim, Yuta pergunta uma forma de ajudar Saki a estudar de forma mais eficiente, e Maya faz aquela cara insinuando que o rapaz tem segundas intenções nessa história. Quando Yuta reclama da cara dela, a garota diz que ele é só um irmão dedicado e mais nada. Então, ele acrescenta que tá ajudando ela da forma que pode, mas que Saki é bem inteligente. Portanto, daqui a pouco pega o jeito e não precisa mais de auxílio nenhum. Maya concorda que é provável conhecendo sua amiga. A questão é que Yuta precisa de um meio para chegar até lá, e por mais que Maya não se ache nada especial, ela tá disposta a fazer o que puder. Primeiro, ela aconselha que Saki estude ouvindo música. Yuta pergunta se ela recomenda algum estilo musical, só que Maya só escuta o que o aplicativo recomenda, porque procurar música sozinha é um saco. Dito isso, ela ressalta que Yuta é um grande irmão e que pode estofar o peito à vontade de orgulho, mas o rapaz não acha que isso vai fazer dele uma boa pessoa. Pessoalmente, Maya acha que cozinhar pro caçula dela faz ela se achar uma irmã mais velha maneira, e pra ela isso é o bastante. Mais tarde, no trabalho, Shiori vê Yuta distraída e dá uma implicada com o moleque. Na verdade, ele tá de saco cheio porque é final de semana, o que significa que vai ter mais movimento, ou seja, mais clientes chatos pra lidar. Fingindo espanto, Shiori questiona como o funcionário pode falar assim dos queridos clientes da loja. Então ele lembra que ela reclama bem mais que ele. Nessa hora, outro funcionário passa, e Shiori pede pro amigo fazer silêncio e coloca uma expressão de boa samaritana na cara. Assim que o empregado vai embora, Yuta comenta que essa garota realmente não mostra quem é de verdade pras outras pessoas, e ela responde que desistiu de fazer isso depois de decepcionar todo mundo na faculdade. Até então, apenas Yuta sabe quem Shiori é de verdade, o que ela faz questão de salientar. Achando que a garota tá puxando esse assunto pra um lado mais indecente, ele pede pra ela parar. Quando chega a noite, no final do expediente, Yuta vê Shiori massacrada na mesa dos fundos e avisa que vai partir na frente. A coitada nem consegue reagir, porque a loja tá cheia e o ar-condicionado não tá funcionando direito, o que deixa ela derretendo por completo. Além do mais, ela teve que agachar pra carregar uma pancada de livros, o que destruiu a coluna dela. Yuta fica sem paciência pro drama e parte, mas Shiori reclama que só porque ele arranjou uma novinha, agora vai abandonar ela. Quase implorando, ela pede pro jovem ficar e contar suas aventuras com a nova irmãzinha. Yuta não tem aventuras pra compartilhar, mas gostaria de pedir um conselho. Ao se sentar junto à amiga, ele avisa que precisa arranjar um jeito de fazer sua irmã estudar de forma mais eficiente, e que foi aconselhado a fazer ela ouvir músicas enquanto estuda, mas não sabe que tipo de música é melhor. Logo Shiori pega o celular e vasculha em busca de uma indicação. Como também pesquisou músicas pra estudar, acabou achando algumas bem interessantes, mas pra isso ela dá um fone pro amigo ouvir em boa qualidade. Ao colocar nos ouvidos, Yuta Samura escuta um lofi hip hop daqueles que tem playlists infinitas no YouTube, tipo aqueles com a capa
capa animada da garota estudando com o gato na janela. Enquanto caminha pelas ruas chuvosas na volta para casa, o garoto absorve a canção e usa ela como trilha sonora para sua pequena jornada. Ao mesmo tempo, Saki começa em seu novo trabalho nesse dia chuvoso, mas isso não tira o sorriso no rosto da garota, pelo menos não por enquanto. Quando os dois chegam em casa, Yuta mostra a música que estava ouvindo para a irmã, que adora de cara. Ele sugere que ela ouça enquanto estuda, e a garota fica surpresa pelo irmão conhecer esse tipo de estilo, mas na verdade ele ouviu hoje pela primeira vez, porque foi uma indicação da sua colega de trabalho. Saki pergunta se é aquela garota bonita que é uma enciclopédia, e Yuta confirma meio sem graça. Ele confessa que a maioria das recomendações vem dela, por isso Saki imagina que os dois são bem próximos, e ele justifica dizendo que eles fazem muitos turnos juntos. Como Saki ficou meio aérea diante dessa afirmação, Yuta pergunta o que houve, mas ela diz que só viajou um pouco com a música. Aliás, ela quer saber se essa colega de trabalho entende bastante de música, porque é o que parece. Na realidade, o irmão conta que a garota é bem avoada, tanto que chega a ser cômica. Saki ri por achar que de todo jeito ela parece interessante, o que o garoto não discorda. Passado esse assunto, Yuta abre o jogo e confessa que sua irmã tem feito muito por ele, e que ele espera ter retribuído pelo menos um pouco com a ideia de música durante os estudos. Tímida, Saki agradece e promete tentar hoje à noite, ao passo que levanta para recolher as vasilhas. Entretanto, Yuta pede para lavar a louça hoje, então a garota se dirige até o corredor, até se virar e desejar boa noite pro irmão, coisa que ele também faz. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!